Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, uma série de assassinatos começam a perturbar a cidade de Boston quando eles aparentemente têm uma relação que ninguém tinha percebido ainda. Essa é a história do Estrangulador de Boston, um filme que provavelmente o YouTube não vai querer espalhar por causa desse título, então a gente conta com você. É isso aí. Fala, gente linda do meu coração, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, se inscreve agora, só apertar inscreva-se, toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos. Comenta conosco, já assistiu o vídeo, esse filme, na verdade, você tá interessado, ficou interessado, já assistiu, não assistiu? Comenta com a gente adora quando vocês comentam conosco. Até quem fala besteira a gente para pra ler, mesmo que a gente não responda. Adoro. Isto posto, Uhum. a história se passa na Boston de 1960, ali na década de 60, né? Quando você tem então uma jornalista que está querendo sair da área de bem-estar e família para ir para a área criminal. Uma área mais girly, ela quer sair dessa área que criaram também, como se isso fosse girly. Isso não é necessariamente girly, mas eles viam assim nessa época. E aí ela começa a perceber que existe uma série de relações entre os assassinatos misteriosos. Na verdade, uma coincidência. Que vai ser com spoiler? Vamos tentar fazer sem spoiler. Porque eu já ia falar de como é que ela chega ao primeiro caso. Então deixa, eu não vou contar não. É que eu tava tentando lembrar especificamente o que você tava falando. Eu tô lembrada. Tá, tudo bem. Mas enfim, e aí ela começa a perceber então que existem algumas possíveis relações ali em casos que aparentemente não tem relação nenhuma. Uhum. E ela acaba conseguindo a autorização do chefe dela para investigar os crimes, e isso começa a causar então um reboliço na cidade de Boston como um todo, e paralelamente outros assassinatos começam a acontecer. Essa é basicamente a história do filme. E tentamos lembrar uma contextualização, quem assistiu Criminal Minds, você vai entender também que na polícia americana, essa ideia de serial killers ainda estava ainda estava construindo-se, compreendendo-se, não é como nos dias de hoje, que a gente, já é uma coisa que você está alerta, né? A polícia já está alerta para a possibilidade de serial killers, né? Na época você não tinha essa perspectiva. E é um mundo sem internet, sem telefone celular, onde você tem uma dificuldade grande para interligar informações, né? Afinal de contas, um país enorme como os Estados Unidos, onde realmente era muito fácil viajar, cometer crimes parecidos e ninguém saber que eles eram similares, a não ser que alguém conseguisse juntar, né? Até porque os próprios jornais, muita coisa lá não é nacional, muita coisa acaba ficando muito ligada aos estados, até porque é a própria origem dos Estados Unidos da América, enfim. Vale a pena lembrar que esse filme é baseado em histórias reais, né? Numa história real, em fatos reais. Então, o que é mais bizarro. E a gente pode falar, então, porque se você pesquisar, você vai achar lá que o assassino seria o Albert de Salvo. Mas toda essa história, todo esse crime é cercado de dúvidas, é cercado de inconsistências. E aí o filme vai trabalhar isso muito bem. Você tem a Keira Knightley, que faz a repórter principal, e acho que ela está muito bem na atuação. Ela conseguiu dar uma atuação muito sóbria, né? As atuações, de um modo geral, estão muito boas. E uma coisa que eu gostei é que o filme vai debater a questão da mulher dentro da sociedade naquela época, que é aquela que a gente faz paralelos com o dia de hoje, mas é o que a gente sempre fala, assim, não é um filme panfletário. Não, é um filme muito bem feito, muito bem colocado. Não são dores que nós já vencemos. Tem muitas mulheres passando hoje por aquele problema que ela está passando ali na série. Que é tudo bem, ele aceita que ela trabalhe e ele apoia, até certo ponto, né? Se ela tiver que se envolver mais, se entregar mais e começar por isso a alcançar um sucesso grande por causa disso, ele se ressente. Enfim, né? E isso às vezes acontece. Não é nenhuma questão do ressentimento pelo sucesso, ali é mais um ressentimento porque ele começar a ter que abrir mão de coisas dele para que ela pudesse trabalhar. E do tempo, e também a dedicação à família, cuidados e tudo mais. O tempo que ela dedica à família, né, que acabou ficando um pouco. Até porque, assim, como você tem... o filme nos leva a entender que a polícia de Boston não está muito preocupada, não tem, assim, uma veia investigativa tão forte, né? E aí ela acaba fazendo... Ela e depois a amiga dela que vem trabalhar com ela na amiga reportagem... se torna amiga depois, né? A colega tá de passando trabalho. moto pra caramba hoje aqui, tá? Tá incrível um inferno. isso.
E aí essa colega de trabalho, que depois se torna amiga dela, elas começam a fazer essa relação. E realmente eu acho que era um trabalho para duas pessoas, porque sim, acho que fez muito bem para ela chegar dessa forma. E como é muita coisa à mão, é ler, é pegar papel, é viajar, é ir aqui, ali, é conversar com... É um trabalho que dificilmente uma só pessoa conseguiria fazer. E elas acabam trabalhando, depois elas vão estabelecer, mas elas trabalham bem juntas. Elas acabam somando as características uma da outra. E uma coisa que eu acho interessante também, que assim, pra mim que eu gosto muito de ver mistério, embora eu estivesse um pouco agitada, um pouco desconcentrada, mas eu achei que assim, é difícil você conseguir imaginar o que está acontecendo. A todo instante, não é só a trama, mas a própria vida, né? Porque é uma coisa baseada na realidade. Você acredita que está num ponto, depois você vê que você está em outro, e depois você entende que tudo se soma, e não é que uma coisa exclui a outra, mas tudo se soma, e a realidade parece ser mais bizarra do que a gente podia imaginar, e acaba sendo, vou falar, fiquei até curiosa de repente buscar documentários, algumas coisas sobre esse caso, porque realmente assim, parece um caso fora da curva, em comparação a outros casos de assassinatos em série que a gente já viu. O filme, ele consegue te conduzir muito bem para que você possa ter uma noção da frustração que os personagens vão sentindo ao longo da produção. Porque eles não mostram o rosto do assassino em momento nenhum. Então, quando você começa a ter os suspeitos, aí sim eles começam a mostrar o rosto. E tu pensa, não, então agora eles conseguiram. Aí acontece alguma coisa e não é. E aí depois você tem outra... Não é. Então isso vai te causando uma frustração com eles. Tu vai pensando, pô, não é. E aí, mas o que tá faltando? Qual o problema de agora? E aí junto delas você tem um detetive que aceita dialogar com a repórter. Parece até que ele não é tão ligado ao grupo assim, né? Em dado momento achei até que ele pudesse ser uma pessoa de fora, mas não. Que ele até conversa com ela e vai passando para ela também as frustrações dele como um agente policial ali dentro do departamento. E ele mesmo, em dado momento, fala, a gente não tem a menor noção, eles não têm a menor ideia do que estão fazendo, para onde irem. Você descobre depois que eles receberam informações que eles simplesmente ignoraram, trataram como se fosse nada e começaram a seguir um outro caminho, que aí vai tratar até um pouco sobre como a cidade de Boston tem umas questões no passado dela bem complicadas em relação à diversidade, mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora. E o filme também é muito brutal, assim, ele não é violento, mas ele... Pô, agora vai passar o carro da venda, aí Eu sei a sua mozinha, aquela música do Lovezinho. Lovezinho. É o carro das delícias, passando na sua rua. Eles não botam um centavo aqui e tu faz a merchan. O filme, como eu tava falando, ele é muito brutal. Ele não necessariamente é violento. Não tem como. 2000 anos depois. O filme, ele é violento, assim, ele é brutal, mas não é violento. Até porque o crime, ele é muito violento. Sim. E como ele deixava o mais interessante, não é interessante, sei lá, não sei que palavras, a mais bizarro, é que... O que chama mais atenção. A forma como ele pratica o crime, a assinatura dele, de o que ele fazia com a vítima, a forma de estrangular, o que ele deixava, a forma como ele deixava as vítimas, era muito característico, era sempre igual. E como havia uma dificuldade, hoje em dia seria mais fácil de você descobrir uma situação dessa, porque você tem internet. Mas no passado, na década de 60, sem isso, você realmente tinha dificuldade. Você vai descobrir depois que o crime era muito marcante. E é muito violento, muito brutal. O filme começa com vítimas de mulheres idosas, o que também deixa, não sei se, sei lá, é tudo muito bizarro na história. E isso só da forma de ser contado já deixa a gente bem impactado. Não que você vê fotos, né? Em dado momento eles mostram uma vítima, depois que o crime aconteceu. Rápido. Mas não é tão rápido. A cena não é rápida. O que eles não ficam focando naquilo. Passeando. Eles mostram para você ter uma noção real do que era, para você não só
Ah, como assim? Não, eles te mostram como era, não tem só a descrição, eles te mostram, mas também não é algo que eles fiquem mostrando o tempo todo. Mostrou uma vez para você ter noção de como acontecia, e aí, teve outro crime. Eles chegam lá na cena do outro crime, mas também não ficam mostrando de novo, eles não ficam fazendo sensacionalismo, espetacularização e glamorização da violência. Mas eles mostram uma vez, para você ter noção, a maneira que as coisas são conduzidas são muito bizarras. O drama delas como jornalistas, né, principalmente da personagem da Keira Knightley, porque a outra já estava há mais tempo, já tinha conseguido um espaço maior dentro do jornal, por alguns trabalhos que ela já tinha feito, mas o impacto que isso vai ter na vida delas e como isso vai ser conduzido é bem bizarrinho. As atuações estão muito boas, né? Todo mundo tá muito bem no filme. Acho que a edição é um ponto importante falar, porque eles conseguem, né, junto com a direção, conduzir a história, que às vezes fica até um pouquinho lentinha, mas é preciso que seja realmente, porque são tantos detalhes, tanta informação, tanta coisa que não é investigada, é descoberta, é tanta coisa que acontece que precisa realmente, mas eu acho que a edição consegue criar um ritmo. E o próprio plot twist não chega a ser aquele plot twist do tipo, mas revira a tua cabeça, entende? Eu acho que é bem interessante a forma como eles conseguiram editar, conduzir, organizar o filme e levar à conclusão dele, né? Eu acho que... Só pra gente não dizer que não falou, o nome da jornalista é Loretta McLaughlin, né? E ela depois ela muda inclusive para a área médica e vai ser uma das primeiras a acompanhar a expansão da AIDS no mundo. É um filme bem bacana, é um filme que eu vi por acaso, que estava chegando, que eu comecei a ver uma outra informação sobre ele. Ele está lá no Star Plus, ele é uma produção da Hulu, e aí aqui, geralmente as produções da Hulu aqui no Brasil chegam pela Star Plus, é lá que ele está. São 2 horas de filme, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. É uma produção do Ridley Scott, então acho que vale a pena. Eu acho que é um filme que o pessoal vai começar a falar mais dele com o tempo. E fica aqui a nossa dica. Isso aí, vai lá assistir. Bom, se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve aí. Você não queria falar sobre o spoiler ou não? Não. Se inscreve aí se você chegou até agora aqui e não se inscreveu. Deixa aqui o teu joinha, comenta com a gente sobre o filme, se você já viu, não viu, se você se interessou em ver. E é isso, pessoal. A gente está em todas as redes sociais, tudo com 2 faladores. É muito fácil de achar a gente. Não é nem um pouco complicado, nem um pouco difícil. A gente está no Faixa Pop com uma coluna quinzenal, onde a gente fala sobre cultura pop. Irradiando sintonia. Exatamente. E é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Jack, I think I found something. 3 women were strangled over the last 2 weeks. You're on the lifestyle desk. You're not covering a homicide. I think the murders are connected. Another woman was strangled. Just came over the wire. I'm killing the follow-up. You don't have a story. How many women have to die before it's a story?